Hello pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo esse vídeo para ensinar para vocês o significado dos verbos mais falados em inglês. Mais precisamente dos 5 verbos mais falados em inglês, tá bom? Eles são os mais importantes e você precisa tê-los na ponta da língua se você quer falar inglês fluente de verdade. É muito importante mesmo. Mas por que esses verbos são os mais importantes? Porque eles se repetem com mais frequência nas palavras, tá bom? Então, como eles se repetem com mais frequência, as pessoas falam e expressam eles com mais frequência, eles, consequentemente, são os mais importantes. E aí, dependendo do seu nível de inglês, você pode pensar, mas eu já sei os verbos tal, eu já sei alguns, os principais eu já sei, assim, assado. Mas o importante, gente, é você entender o porquê que você utiliza o verbo daquela maneira. É muito importante e tem que estar bem claro. Porque às vezes tem algumas aplicações diferentes. Uma palavra em inglês, às vezes tem mais de uma aplicação. E é por esse motivo que você deve assistir esse vídeo até o final, tá bom? Assiste que você não vai se arrepender. Então vamos lá? Primeiro verbo mais falado em inglês, number one, verbo to be, o verbo be que significa ser, estar. Segundo verbo mais falado em inglês é o verbo have, que é o ter, né? O terceiro verbo mais falado em inglês é o verbo do, fazer. O quarto verbo mais falado em inglês é o verbo say, dizer. E o quinto verbo mais falado em inglês é o verbo get, que é o obter ou receber, assim por diante. Bom, vamos explicar um a um para você entender como você deve utilizar cada um, tá bom? Então, to be. Ah, legal, eu tenho dúvidas, como que uso to be, tarará, ele é o mais difícil de todos. Calma, gente, no final das contas ele é muito fácil, tá bom? Quando você fala be, você está falando exatamente a palavra ser, ou então exatamente a palavra estar, tá bom? Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Ele pode ser meu amigo. He can be my friend. Então, ele pode, he can be, ser meu amigo, my friend. Então, você viu que eu expressei exatamente be para falar ser. Ou seja, quando você quer falar exatamente a palavra ser ou exatamente a palavra estar, você vai expressar a palavra be. Não vai expressar aquela palavra am, is, are. Isso aí, eu digo que é conjugado, tá bom? Então a gente diz assim, ó, eu sou seu amigo, I am your friend. Aí eu não vou falar I be your friend, porque eu não falo eu ser seu amigo, né? Eu falo eu sou, por isso que eu falo I am. Ele é meu amigo, he is my friend. Eu não vou falar he be my friend, tá? Porque eu não falo ele ser meu amigo, eu falo ele é. Ou seja, eu conjugo ele. E a mesma coisa com are. Eles são meus amigos. They are my friends. They are my friends. A mesma coisa, o mesmo sentido, tá bom? Mas o importante é que você entenda aqui, é o que eu quero te ensinar, o principal, que é o be, que quando você quer falar exatamente ser ou exatamente estar, exatamente, tá bom? Você fala be, tá? He can be my friend, tá bom? Vamos lá, para o segundo verbo mais falado é o have. Eu posso falar assim, ó. I have a bicycle. Eu tenho uma bicicleta, certo? Tá certo, né? I have, eu tenho uma bicicleta, a bicycle. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora, eu posso falar assim, ó. Tem uma bicicleta na porta da minha casa. Posso falar? Será que eu posso? Have a bicycle in front of my house? No. Por quê? O have é ter de possuir, tá bom? Eu tenho, ele tem, alguma coisa. Quando eu falar que tem de existir, aí a gente vai falar o there is, tá bom? Então, eu falo assim, eu tenho, I have a bicycle. There is a bike in front of my house. Ok? Mas o importante é para que você entenda, você vai usar o have quando falar eu tenho ou ele tem um carro. He has a car, e assim por diante. Ou, você viu que eu falei he has, né? Mas eu não vou entrar em detalhes o motivo aqui.
mas sempre você vai usar o have. Então, é assim, mas basicamente é he, she, it, você usa has, tá bom? Então, I have a bicycle, you have blá blá blá, he has a bicycle, she has blá blá blá, tá bom? Ok, terceiro verbo mais falado em inglês é o do. E aqui eu quero fazer uma observação. O do, ele significa fazer, tá bom? Do é fazer. Só que não confundam o do de fazer com o auxiliar do, tá bom? Ele é exatamente a mesma palavra, tá? Mas tem funções diferentes. Tem funções diferentes. E por esse motivo que você vai utilizar o do, você pode usar tanto o do como fazer, como o do como auxiliar. O do como auxiliar seria assim, ó. Você tem uma bicicleta? Do you have a bicycle? Aí eu uso e aí eu uso o do como auxiliar. Então, porque eu não falo assim, você tem uma bicicleta, né? Do you have? Aí eu vou te ensinar o porquê quando usa auxiliar depois, não tem problema. Mas o do de fazer é assim, ó. I do my homework. Eu faço, I do my homework. Minha lição de casa. I do my homework. Eu faço, I do. Ok? Então, só não confundam o do de fazer com o do de auxiliar. Tá bom? Depois eu te explico a diferença entre um e outro mais aprofundado, tá? Porque aqui a gente tem que ainda explicar os outros. E aí a gente tem na quarta posição é o verbo fazer. Fazer é fácil, é say, que é fazer não, perdão, é dizer. Oh my God, quer dizer que o do que é fazer, né? No quarta posição, vamos lá voltando. Quarta posição é o say que é o dizer, tá bom? Então, ele pode dizer que é meu amigo. He can say that is my friend. Por exemplo, então, quando você quer falar dizer, você usa say. E a quinta é get. Get é muito complicado, muito mesmo. Precisa de alguns vídeos para explicar tudo que a gente precisa sobre o get, porque ele tem muitos e muitos significados diferentes. Porém, sempre que você ouvir get, o que você tem que fazer? O sentido principal de get, que é obter, receber, tá bom? Então, você vai usar em muitas aplicações. Às vezes o get vai ser comprar, às vezes é ganhar, às vezes é tive e assim por diante. Depende do contexto, tá bom? Mas o importante é que você entenda o sentido que é obter, receber. Então, por exemplo, eu ganhei uma bicicleta nova. I got, que é o passado de get, tá bom? Get, got. I got a new bike. Eu ganhei. I got, ok? E assim por diante. Você vai ganhei, comprei também podia ser, assim por diante, tá bom? Então, espero ter podido clarear um pouco as ideias dos 5 verbos mais falados em inglês. Eles são muito importantes para você mesmo, então preste muita atenção, veja e reveja esse vídeo. Vou te pedir uma coisa, compartilhe com seus amigos e para incentivar eles a aprender mais inglês, mais e mais também junto com a gente, tá bom? Se você quer saber um pouco mais sobre verbo, eu deixei um link abaixo e depois você clica lá e aí você vai entender um pouco mais do significado de verbo, da ação e assim por diante. Então não se preocupe. Bom, passo a passo você vai conseguir e conquistar a fluência em inglês. Juntos até a fluência. Até mais. Tchau, tchau.